Nesta cidade todo mundo é do chum. Homem, menino, menina, mulher. Toda essa gente irradia magia. Presente na água doce, presente na água salgada, e toda a cidade brilha. Presente na água doce, presente na água salgada, e toda a cidade brilha. Em 2014, o Centro Histórico de Salvador completa 30 anos de tombamento pelo IPHAN. Isso, aliado ao aniversário da cidade neste sábado, torna este um bom momento para a gente discutir a região, essa parte da cidade. O Centro Histórico é essa área que vai do Mosteiro de São Bento até o Forte Santo Antônio, além do Carmo, e é sempre alvo de comentários que, por um lado, exaltam a beleza e a cultura da região e, por outro, trazem preocupação com o estado em que se encontra. Bom, hoje aqui no Frequência Baiana a gente falou com algumas pessoas que moram, trabalham ou frequentam o Centro Histórico, e em nosso estúdio a gente recebe o proprietário da Cantina da Lua, Clarindo Silva. Muito prazer aqui em tê-lo aqui no Frequência Baiana, tudo bem? Boa noite, o prazer é nosso. Acho que a cidade está em festa pela passagem dos seus 465 anos e também pelo aniversário do tombamento que acontecerá em dezembro. E nós estamos também recebendo o cantor e compositor Jerônimo, que tem uma história já das antigas com o Centro Histórico. O Pelourinho tem muitas histórias e vou contar. Estamos aqui para ouvir. Deixa eu só perguntar uma coisa que não tem nada a ver com nossa entrevista, mas é o que a gente não escolheu com a música que o Jerônimo foi tocar, ele tocou a do Oxum. Eu fiquei imaginando aqui, pô, será que essa música, tipo aquela música que o Jerônimo já está enjoado de cantar? Não, porque todo mundo pede, todo mundo pede. Todo mundo pede. Mas como é que você se sente quando você toca? Olha, eu sinto assim, essa música faz parte de mim, assim, dentro de mim, assim, como alguém me chama Jerônimo, né? Eu atendo. A música do Oxum é minha e de meu parceiro Vevé Calazans, meu saudoso amigo Vevé Calazans. Essa música faz parte da nossa vida o tempo todo o tempo. Então, a música tem certos mistérios que só Deus pode dizer a você, não eu. Assim como faz parte da vida de vocês, as atividades que vocês desenvolvem no Centro Histórico de Salvador. Jerônimo, que há anos tem aquela atividade na Escadaria do Paço, todas as terças-feiras, amanhã inclusive tem, né? É isso aí. E nós estamos... Há 10 anos, né, que a gente faz isso e gostaria de aproveitar mais uma vez aqui pela boca da Band News, né, e os ouvidos daqueles de mercador, que nós estamos lá sem patrocínio, sem fomento, porque o Centro Histórico, ele começa lá no início da cidade, vamos dizer, da Praça Castro Alves, até o Santo Antônio, né, e eles só enxergam uma partezinha, precisa avançar mais. Precisa desenvolver a cidade em matéria de entretenimento e diversão. E a gente recebe também aqui o Clarindo, que há anos está ali à frente da Cantina da Lua, que se tornou um espaço conhecido, assim, que se confunde meio com a história lá da região do Centro Histórico. Clarindo, como é que começou a Cantina da Lua? Olha, a cantina foi fundada em 45, eu não sou o fundador foi Renato Santos, e eu assumi... Meu xará? Eu assumi a partir de 71, quando eram 2 portinhas. E ao assumirmos a cantina, nós já tínhamos uma identidade muito forte com o Pelourinho, a ponto de criarmos naquela oportunidade uma entidade chamada Rede Centro, com a perspectiva de defender o centro. E isso funcionou até 79, começou a ter algumas interferências políticas, nós desistimos. Em 83, a gente reúne na cantina boêmios, intelectuais e alguns bilheteiros anônimos, e criamos o projeto cultural Cantina da Lua, com a perspectiva de lutarmos pela revitalização do Centro Histórico e pela preservação da nossa memória cultural. Daí é que surge a Festa da Bênção, que lamentavelmente hoje está muito esvaziada. E se não fosse o meu parceiro, meu grande companheiro Jerônimo, certamente a bênção já teria acabado, porque lá no Terreiro Jesus, onde nós já tivemos a oportunidade de, no verão, botarmos 30 a 40 mil pessoas no Pelourinho, hoje, com esforço, com sacrifício dos barraqueiros, de alguns empresários, a Festa da Bênção sobrevive. Mas a gente está muito preocupado com isso, porque
modéstia à parte, na minha concepção, a Festa da Bênção foi o principal processo alavancador da revitalização. É onde aparece o Olodum, onde sobressai o Espírito de Gandhi, onde a gente consegue trazer a comunidade periférica da cidade para o centro, e isso, lamentavelmente, hoje não está ocorrendo. Apesar da beleza do Pelourinho, apesar das igrejas estarem com iluminação cênica, mas é preciso que nós tenhamos eventos, é preciso, quando eu fico muito triste quando vejo um evento como o de Jerônimo, que leva artistas dos mais variados para aquela área, sem ter um apoio financeiro de empresários ou coisa que o valha. E nós que somos empresários da área, estamos praticamente falidos quando enfrentamos 3 anos do fechamento do Plano Quinário Gonçalves, que levou 70 empresários a fecharem suas portas. E esse é apenas um dos problemas aí dessa região, uma região que tem muita coisa boa, lógico, né, para trazer também aqui para esse espaço para a gente conversar, mas tem alguns problemas também que precisam ser focados. Nós vamos ouvir o cineasta Cláudio Marques, que além de estar à frente do Cine Itaú Glauber Rocha, é morador do Santo Antônio. Ele comenta uma ação que tem feito junto com outros moradores contra o que ele afirma ser uma especulação imobiliária sofrida por essa região. Conversando muito, por exemplo, com o Dimitri, que mora há 39 anos aqui, é um produtor cultural, um colecionador que mora há 39 anos aqui no Centro Histórico, ele jamais foi consultado por nenhuma prefeitura, por nenhum governo do estado, nada, nenhum poder público, sobre o que poderia ser melhor aqui para o Centro Histórico. Eu participei também, eu, Dimitri, um grupo de moradores aqui do Centro Histórico que, na verdade, estão muito cansados assim, de não ser respeitados, de não ser escutados e de tanta especulação, de não se priorizar o ser humano aqui no Centro Histórico. E nós marcamos algumas casas, a gente marcou cerca de 30 casas, com um carimbo, uma espécie de carimbo com um dizer, que é um dizer muito simples e até inofensivo, lúdico, que está escrito, que diz: aqui poderia morar gente. É isso que a gente quer dizer. Aqui poderia morar gente. Aqui poderia ser habitado por mais e mais pessoas. O Centro Histórico está vivenciando um momento de desertificação. Tem muita gente, algumas pessoas compraram uma série de casas aqui no Centro Histórico e fica deixando essas casas se acabarem, porque estão especulando, simplesmente especulando. E não é possível que a sociedade e os poderes públicos vão continuar vendo isso acontecer de uma maneira passiva. Pois é, vocês também percebem problemas de ocupação aí no Centro Histórico? Essa questão colocada é, de fato, pertinente? Vocês sentem isso no dia a dia? Altamente pertinente. E aí ele está se referindo a Santo Antônio, e a gente se refere à 7ª etapa. As casas da Rua São Francisco, do Saldanha da Gama, da 28 de setembro, estão sendo restauradas, mas, por outro lado, não estão sendo ocupadas. E, na minha visão, eu acho que para ter conservação tem que ter vida. Essas casas estão fechadas, e isso nos preocupa muito, porque ou ocupa ou então volta a se deteriorar. Eu penso a mesma coisa que Clarindo, e é necessário uma intervenção social. A coisa mais difícil de qualquer governo é lidar com gente, né? E lidar com gente não é como lidar com gado. Por isso que existem milhões de cabeças de gado e todos são bem tratados, bem alimentados, vacinados e tudo. Então, e para fazer isso com gente não é fácil. E é necessário a gente ter uma intervenção social agressiva em todo o Centro Histórico, né? Porque o preconceito que algumas pessoas têm do Pelourinho ou do Centro Histórico, que vai encontrar alguma coisa, né? Enfim, continua. Eu queria questionar o seguinte: a gente vê muitos problemas, mas o que melhorou no Pelourinho nos últimos 10 anos, vamos colocar assim? Que há de avanço no Pelourinho? Olha, eu acho que houve intervenções nas ruas. Eu acho que a criação da pista para deficientes é um grande avanço. Nós temos mais de 1.000 metros com esse trabalho. A iluminação das igrejas, a questão da segurança. As pessoas têm um preconceito enorme com o Pelourinho. Dizem que o Pelourinho é um lugar inseguro. O Pelourinho, na minha ótica, é a área mais bem policiada do estado da Bahia. É verdade. É óbvio que não tem o mesmo número de policiais que tínhamos há 10 anos atrás, mas é o único bairro no estado que consegue ter um batalhão inteiro para segurança, uma delegacia de proteção ao turismo, 12 câmaras militares e um posto policial. Quando eu digo isso, Jerônimo, eu tenho cuidado de dizer que, apesar de toda essa segurança,
Tem momentos que a gente tem sensação de segurança que você não consegue andar 50 metros no Pelourinho sem que alguém lhe aborde, lhe peça ou queira lhe vender alguma coisa. E isso não é problema de polícia, isso é problema social. Incluir, aí vem a questão do crack nas cercanias. O crack é hoje uma epidemia que está dizimando a nossa juventude. E isso tem um reflexo muito grande no Pelourinho por conta de que é o lugar onde eles encontram, pedem ao turista, pedem ao nativo, e as pessoas dão dinheiro e é lá que eles, digamos, inclusive, alimentam o trabalho que o coronel atual está fazendo ele, pelo menos eu recebo e-mail dele de tudo que acontece e de tudo que foi evitado ao longo período dos dias e da semana, né? Eu penso que deverá ter uma coisa assim, uma polícia inteligente para saber onde é a fonte, porque no dia que souberem que é a fonte, pronto, acabou. Eu tenho um amigo que mora na 28 e aí eu particularmente percebi que a segurança no local aumentou muito. E eu, antigamente, né, há 10 anos atrás, adolescente, não conseguia transitar na região e hoje em dia eu subo a 28, transito pelo Pelourinho sem muitas dificuldades. Você que fez um trabalho social lá, tirando principalmente esse público, né, consumidor de crack, que afastou de lá, como você avalia isso? Eu concordo com o que o Clarinho disse. O Pelourinho é o lugar mais seguro da cidade de Salvador, sabe? Você pode ir num bairro nobre e você está correndo perigo se você estiver circulando na rua, entendeu? Mas no Pelourinho não. O Pelourinho nós temos essa segurança já colocada ali, entendeu? E o que acontece às vezes no Pelourinho é o descuido que existe em qualquer lugar do mundo. Você está entendendo? É difícil você ver dentro do Pelourinho uma coisa agressiva de arma de fogo. Isso não acontece. Então, na verdade, o que está faltando é que essa cidade redescubra esse espaço, e a gente vai continuar falando sobre isso, mostrando todas as belezas que o Pelourinho tem e que precisam ser aproveitadas não só na semana do aniversário da cidade, mas ao longo do ano como um todo. Band News FM Salvador. Só notícia, só FM. São Salvador, Bahia de São Salvador, a terra do nosso Senhor, pedaço de terra que é meu. São Salvador, Bahia de São Salvador, a terra do branco mulato, a terra do preto doutor. São Salvador, Bahia de São Salvador, a terra do nosso Senhor do Bom Fim. Bahia, cidade de São Salvador. Hoje, no Frequência Baiana, estamos falando sobre o Centro Histórico e recebendo duas pessoas que entendem um pouco do assunto. Estamos recebendo Clarindo Silva, ele que é proprietário da Cantina da Lua, e também o cantor e compositor Jerônimo. Por sinal, estamos recebendo 2 reis momos, né? Ex-reis momos, né? É verdade. Em momentos diferentes. O cara estava aqui comentando a típica, né, ocasião em que ele foi rei momo daqui do Carnaval de Salvador. E a gente está aqui comentando um pouco sobre a situação do Centro Histórico. Nós conversamos também com a poeta e dramaturga Aninha Franco, ela que foi gestora do Teatro 18, no Pelourinho, e que percebeu também algumas melhorias na região. Vamos ouvir. Passou por momentos muito complicados, mas agora parece que ele está... É uma fênix o Pelourinho, né? Parece que ele está se recuperando. O Centro Histórico de Salvador é uma joia. Poucas cidades no mundo têm um centro tão bonito e tão arquitetonicamente importante como o Pelourinho e como o Centro Histórico de Salvador. Eu espero que a cidade entenda isso e proteja esse centro, porque nós somos poucos brigando por ele aqui. Nós já resolvemos algumas questões muito importantes, como segurança. A segurança do Pelourinho está excelente. Existem problemas pontuais, como existe na cidade inteira, mas é um lugar seguro. Precisa
de uma vida cultural mais bem planejada. Já ouvimos aí a Aninha Franco comentando um pouco também das melhorias que tinham sido apontadas até pelos nossos convidados aqui na área de segurança, mas comentando que é preciso haver mais organização da parte da cultura. Eu já ouvi, inclusive, até do atual secretário de Cultura, Albino Rubim, que era preciso que houvesse uma ocupação que não fosse episódica da cultura no Pelourinho, que houvesse uma coisa premente, né, que desse vida. A impressão que me dá é que também é preciso que exista e aí eu falo como absolutamente leigo, um acesso de pessoas, né, de pessoas que não só de soteropolitanos que circulam por lá, mas da própria população que vive naquela região. Vocês percebem isso? Olha, por exemplo, a minha ação cultural como ação cultural de Clarindo, nós somos espontâneos, entendeu? Nós já somos tão visíveis e eles não enxergam a gente para ajudar, para entrar como parceiro, entendeu? Mas ele entrando ou não, eu faço acontecer, Clarindo faz acontecer, sabe? Em todos os momentos que o Pelourinho sofreu um hiato, um desaparecimento de todas as ações culturais, a única coisa que funcionava no Pelourinho era Clarindo Silva, no Terreiro de Jesus, e Jerônimo, na Escadaria do Paço. Levamos 2 ou 3 anos nessa batalha, entendeu? Mas Ou seja, nessa história do Pelourinho, os blocos afro também você incluiria? Os blocos afro, eles aparecem justamente depois da primavera e o verão. Antes disso, eles ficam parados, né, ao meu ver. A não ser que estejam começando a ter mudanças. Eu espero que sim. Hoje mesmo tem cortejo afro. O cortejo afro continua hoje, na segunda-feira, e é um barato. Clarindo, né? Como é que isso aconteceu, né? Tipo, o centro histórico, né? Não o Pelourinho, o centro histórico foi um centro decisório, inclusive, né? A gente tinha lá, tem até uma história anedótica com relação a isso, né? A Rua do Tira-Chapéu, né? Que era o lugar onde você, né? Reza a lenda que você tirava o chapéu para cumprimentar as autoridades, porque lá era um lugar onde você tinha autoridades o tempo todo circulando, né? Você tinha uma sede. Como é que isso, em algum momento, começa a se desfacelar em alguma medida? Até a década de 40, o Pelourinho era o grande centro político, social, econômico e financeiro. Só morava rico. A partir daí, a partir da Segunda Guerra Mundial, as ditas famílias tradicionais começaram a sair para o Corredor da Vitória, para a Graça, para a Barra. E já na década de 70, nós enfrentamos o mais perverso processo de esvaziamento. Saiu a Faculdade de Medicina, saiu o Instituto Médico Legal, saiu a sede do INCRA, saiu a Academia da Bahia, fecharam o Cine São Antônio, fecharam o Cine Popular, desativaram o Plano Quinaldo Gonçalves, desativaram o Plano Quinaldo Pilar, desativaram o Charre do Tabuão, houve um incêndio de seu de aço de ofícios, fecharam o Baneb, tiraram a administração do Estado, tiraram a administração do município, e ali virou um gueto. Então, as pessoas que começaram a dizer, o baiano virou as costas para o centro histórico. E a partir de 71 é que começa a grande arrancada da perspectiva dessa revitalização, que hoje ainda está por ser concluída, porque foi pensado em 10 etapas e nós estamos travados na 7ª etapa. Acho que o baiano precisa assumir a sua cidadania, precisa assumir o seu centro histórico, porque a cidade do Salvador, ela é ímpar, é linda, é fantástica. Você tem o elevador Lacerda, onde você é debruçado ali, você está debruçado na Baía de Todos os Santos, tem a Ponta do Maitá, tem o Corredor da Vitória com aquele, eu diria assim, com um túnel formado, tem a Praça da Deodoro, a primeira, quer dizer que foi o primeiro terminal rodoviário de Salvador. Então nós temos uma riqueza extraordinária e que, lamentavelmente, nós que somos baianos, nós não atentamos para isso. A balança do Pelourinho, a balança o Charriot do Taboão, rapaz, é um dos elevadores mais antigos que veio da Inglaterra. E está lá, assim, ó. Largando os pedaços. Eu aposto que tem autoridade que desconhece isso. Eles não sabem que existe 3 elevadores, que é o Plano Quinaldo Gonçalves, o Charriot do Taboão e o Plano Pilar, entendeu? Não são 2, são 3. É preciso que nós vejamos o Pelourinho como o grande coração dessa cidade. Quer dizer, e nenhum coração funciona se as artérias não estiverem oxigenadas. Quando eu falo das artérias do Pelourinho, eu estou falando da ladeira do Caminhão Novo, estou falando da ladeira do Taboão, estou falando da ladeira da Montanha, estou falando da ladeira do Pilar, estou falando do Pau da Bandeira, estou falando da 28 de setembro, estou falando da ladeira da Preguiça, cantada em versos de prosa por Gilberto Gil, mas estou falando sobretudo da Baixa do Sapateiro, que é a veia horta do Pelourinho. E aí as pessoas nem
ligam. Lembra? E deixar um pouco, talvez, esse estigma também que já falamos aqui, da questão da violência. As pessoas acham que o Pelourinho é violento, que vão ser assaltadas. O que é que vai acontecer lá? Voltar um pouco para esse espaço e descobrir que também tem muitas ações espontâneas, culturais como vocês, que estão lá resistentes, e tantas outras coisas naquela área. Tem o museu da enfermagem, tem um museu arqueológico, tem o museu da cidade, tem a casa do Benin, tem a casa de Jorge Amado, tem o museu arqueológico, o museu afro, Teatro Sesc Senac. O Sesc Senac, quer dizer, tem uma riqueza extraordinária, tem atrações. Agora, nós precisamos realmente investir em eventos que possam atrair as pessoas. Não pode passar o carnaval e o Pelourinho morrer. Quer dizer, entrar de férias? Não pode. Nós precisamos sobreviver, nós temos atividades diuturnas para que possa. Hoje, por exemplo, hoje é segunda-feira, hoje nós temos Totigira, a partir das 19 horas, que é o autor daquela música. O canto dessa cidade sou eu. Quer dizer, lota. O povo gosta de qualidade. Quarta-feira nós temos voz e violão. Quinta-feira nós temos salsa, que lota o nosso espaço. Na Cantina da Lua. Isso tudo é tudo na Cantina da Lua. A gente ousa investir, mesmo tendo prejuízo, mas nós acreditamos que as pessoas têm bom gosto e investimos em bom gosto. Sexta-feira nós temos forró, sábado de tarde nós temos o Samba de Maria, à noite nós temos outra atração, domingo de tarde nós temos voz e violão. Agora, me diz uma coisa, Clarindo, que horas o Pelourinho dorme? O Pelourinho está dormindo cedo. Porque me parece que... E aí não me parece que é uma questão só de Pelourinho, né? Eu fico às vezes com uma impressão, claro, como leigo, né? É bom que eu me denuncie logo. Uma impressão de que nós temos, de que é difícil você pensar numa ilha de excelência, o Pelourinho é uma ilha de excelência, e que o restante das mazelas da cidade não vem acontecer. Mas a impressão que eu tenho é que o Pelourinho, apesar de ter uma atividade cultural bem mais forte do que suponho que o público médio de Salvador imagina, tem uma atividade cultural forte, mas dorme cedo. Tem uma letra de música de um poeta, que eu sou até parceiro dele, que é o Silas Henrique, que ele diz assim, 22h30 é tão difícil um transporte em Salvador. Então começa daí. Quando dá 10h30 da noite, a cidade vira um dormitório, porque os ônibus recolhem, não tem um transporte fluido, fluente, entendeu? Quer dizer, quem está no Pelourinho é a pessoa que tem carro, porque a pessoa que não tem sofre esse problema. E que não é só no Pelourinho, né? Eu cito aqui, por exemplo, a situação em de outro dia eu ter assistido uma peça 10h30 no TCA e ter que voltar para casa de táxi. É isso aí. Ok. São tantos problemas que essa cidade vai discutir ao longo dessa semana celebrativa, mas também de reflexão. A gente quer agradecer muitíssimo vocês. Recebemos aqui no nosso programa de hoje o dono da Cantina da Lua, Clarindo Silva, também o cantor e compositor Jerônimo, que fazem parte dessa cidade, dessa região tão linda que é o Pelourinho. Muito obrigada a vocês. Obrigado a vocês, e termino com uma música que eu fiz com um grande poeta chamado Gregório de Matos, um trecho. O que falta nesta cidade, verdade, por mais que sua desonra, honra, falta mais que se lhe ponha vergonha, o resto a gente conta depois. Felicidade, Salvador. Felicidade, Salvador.